Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Eu tirar a velocidade do jogo. Então no segundo tempo, quando trocou passes curtos, já que não tinha o Antony no melhor momento dele, a chance de ter velocidade era o Antony. Não tinha, então troca passe curto, que você tira um pouco do ritmo da movimentação do Flamengo, que é o melhor time do Campeonato Brasileiro nesse momento. Fábio Azevedo, o Flamengo agora tem 49 pontos, o Palmeiras tem 45. Amanhã joga com o Internacional fora de casa, pode chegar a 48. E o São Paulo está na quinta colocação com 36 pontos, que é a mesma pontuação do Internacional, o quarto colocado. E nada está fechado, nada está definitivo. O Palmeiras joga fora de casa, então ele vence o Inter, encosta e encurta para 1. Seria o melhor dos mundos para que o campeonato tivesse emoção. Mas não vejo essa possibilidade tão real assim. O Palmeiras vai chegar lá e vai conquistar 3 pontos, não. O São Paulo veio para cá, para o Maracanã, depois de ser derrotado por quem? Pelo Goiás em casa? E aí, alguém esperava que o São Paulo arrancasse um empate como arrancou, trocando o treinador ao longo da semana? Não. O Flamengo era amplamente favorito, fim de 8 vitórias em casa, 8 vitórias consecutivas, em casa estava 100% de aproveitamento, mas tem dia que vira noite. E hoje não foi o dia do Flamengo, algumas peças jogaram mal. Eu falei ontem aqui, o Flamengo pode perder para quem? Para ele, o dia que jogar mal. E o Flamengo jogou mal hoje. O Flamengo hoje não teve uma boa noite. Algumas peças não foram bem. Os laterais, é muita diferença. Os reservas que entraram hoje e de forma correta o técnico tirou, porque quarta-feira tem a decisão, começa a decisão para o Flamengo voltar pela segunda vez na sua história uma final de Libertadores. Ele tinha que poupar alguns jogadores, ele poupou os 2, coincidentemente, que vieram de férias, que estão há menos tempo, estão com menos quilometragem na temporada, para minimizar o risco. E ele sabe que tem uma diferença técnica muito grande. O jogo apertou, ele já tirou o Rodinei no intervalo. A torcida começou a vaiar o René, tirou no segundo tempo, botou o Felipe Luiz. O René conseguiu errar 2 jogadas em sequência. Aí quando ele acertou, os jogadores do banco viraram para a torcida, aplaude aí, dá uma moral pro René. Mas aí o Jorge Jesus falou, não, vamos Felipe Luiz, vamos pro jogo. O Gerson entrou mal, como disse o Sormani, acontece. O Flamengo hoje não jogou bem, não jogou bem. Aquele trio ali do meio campo que organiza para o Gabigol também não se encontrou. Bruno Henrique pelo lado direito, depois voltou para o centro, veio para a esquerda. Hoje o Flamengo não foi bem e o empate foi do tamanho que foi a partida. Um time se defendendo, um outro time tentando atacar, mas não com qualidade de sempre. Você viu alguma diferença nesse São Paulo do Fernando Diniz, Sormani? Eu acho que a parte anímica, né? A partir do momento que você pega os jogadores e eles definem que o substituto tem que ser o fulano de tal, é sinal que eles querem esse cara. E, obviamente, ao serem atendidos, a entrega deles durante o jogo é outra. Então a gente nota um São Paulo, a gente notou um São Paulo muito mais vibrante, muito mais intenso, muito mais envolvido com o jogo do que nas partidas anteriores com o Cuca. O Cuca é um técnico que tem problemas seríssimos de relacionamento com os jogadores. Estou dizendo com todos, com alguns. E como o time é feito de 11, você pode ter problema com 1 ou 2 ou 3, você pode, evidentemente, você quebra o time, né? Você quebra o desempenho dele. Eu acho que isso aí estava acontecendo no São Paulo também. O jogador, o Cuca é um cara muito chato de vestiário. Todo mundo fala isso. A gente lembra muito bem dos acontecimentos lá na época do Palmeiras. Então a gente vê um São Paulo com outro técnico, um técnico que foi escolhido pelos jogadores e por isso mesmo os jogadores correram mais do que o normal, mais do que vinham fazendo habitualmente. Bom, nós tivemos 67 mil pessoas no Maracanã, uma renda de 3,5 milhões arredondando, público pagante 62.500 torcedores. O Flamengo vai caminhando aí para colocar nesse Campeonato Brasileiro, na sua casa, que é o Maracanã, cerca de 600 mil torcedores. PVC, hoje mesmo com o Maraca lotadaço, não foi o Flamengo que eu acho que o torcedor queria, lutou, mas não foi o Flamengo que toda hora chegava na cara gol. Teve mais dificuldades hoje, né? Tanto é que a torcida hoje, ela começou cheia de energia, depois ela deu uma recolhida, aí no final, como é normal, a torcida do Flamengo tentou empurrar o time. Mas eu acho que tem adversário, né? Acho que tem uma característica do jogo que passa pela atuação do São Paulo. São Paulo foi brilhante? Não foi. Mas São Paulo, vou repetir o que eu disse agora há pouco, acho que São Paulo entendeu um ritmo que precisa se dar para tentar parar o Flamengo.
Flamengo no primeiro tempo, apesar de não ter sido a melhor atuação dele, aliás, o Flamengo já tinha diminuído o ritmo contra o Cruzeiro e já tinha sofrido contra 9 homens do Flamengo, do Internacional na quarta-feira. Também tem a ver com a condição física. Você disse que é tão bom e efetivamente, não começou. Porque do quinteto, um estava fora. Aí o Arão avançou um pouquinho. O Arão, ele é o cara mais... foi o Pires da Mota de hoje. Aí ele virou o Gerson, que não tem a qualidade do Gerson. Mas já jogou assim em outros jogos. Mas sem a qualidade. Não, mas o Gerson é que faz esse quinteto, organizar. Já jogou assim em outras partidas. Com qualidade? Com o Jorge Jesus e com qualidade. Com qualidade. Com a mesma qualidade que dá o Gerson e o Arão? Por exemplo, a maior goleada da história do Brasileirão desse ano foi com o Arão de meia. Com o Coelho. Não, tudo bem. Então tá bom. Assim, você fala 6-1 no Goiás? No Goiás. Ah, mas ganhou do morto, né? Não estava tão morto assim. 4, não, era um morto. Era um time que o Pardal Franco saiu pra frente, com 30 minutos já dava 4-0. Não era o Ney Franco, era o Claudinei. Era o Claudinei. Ele foi de peito aberto. Foi o primeiro jogo depois da Copa América. 30 minutos dava 4-0. O Flamengo, como você acabou de dizer, Fábio, o Flamengo teve as melhores chances. O Flamengo finalizou 13 vezes mais do que o São Paulo. Ao todo foram 19 tentativas. 13 na direção do gol. Então, não foi um jogo que o Flamengo jogou... Vai ao encontro do que eu estou dizendo. O Flamengo não jogou tão mal. O Flamengo jogou uma partida abaixo um pouco, porque ele diminuiu um pouco o ritmo nos últimos 3 jogos. Agora, 10 vitórias seguidas. O Flamengo tinha 10 vitórias seguidas. Como mandante. Não no Brasileiro. Não. Juntando o Brasileiro. O Flamengo tinha de 8 na sequência. Eu tô olhando a classificação que eu tô olhando aqui, tá aparecendo aqui 11 jogos em casa com 10 vitórias e empate hoje. Sim. Foi a primeira vez que não venceu. Então, vocês estão falando em 8. Na verdade eram 10. Não, 8 seguidas. Você tem fora 8 vitórias na sequência, entendeu? 8 vitórias na sequência, dentro e fora. Como mandante, ele tinha 10 vitórias. O São Paulo interrompeu, o São Paulo impediu que o Flamengo tivesse a maior sequência de vitórias consecutivas em brasileiros de pontos corridos. A maior sequência de vitórias consecutivas de um time em Campeonato Brasileiro é do Guarani, 78, 11 jogos seguidos. O Flamengo tinha 8 vitórias consecutivas no Brasileiro, como o Cruzeiro de 2003 e o Cruzeiro de 2013. O São Paulo parou isso. Porque, na minha opinião, o São Paulo conseguiu, numa atuação boa, não estupenda, do Flamengo, o São Paulo tirou velocidade do jogo. E isso dificulta a que a movimentação do Flamengo se dê com a defesa toda desarrumada. Como aconteceu contra o Palmeiras. Então, PVC, eu concordo com você. Mas eu discordo de você quando você fala que o Santos tentou fazer isso. Eu acho que não. O Santos tentou agredir o Flamengo. Tentou jogar também. Então, ele deu espaço. Então ele não tirou a velocidade. Exatamente. Ele tentou várias vezes. O gol nasce de um contra-ataque. O Santos toma um gol no Maracanã. Uma bola que atravessa o Sacha. Imagina, você tá jogando. São Paulo ofereceu o contra-ataque pro Flamengo hoje? Fechado, só deixou o Pablo lá enfiado. Tudo fechadinho. Claro. E o Santos, aquela filosofia do São Paulo, ele tentou ir pra cima. O único contra-ataque, seu mano, foi aquele do Gabriel pela esquerda que tenta o cruzar. Único. Só, exatamente. E o Santos tentou mais vezes. Claro que ele esbarra na limitação dos seus jogadores e o Flamengo, muito melhor, impõe a sua qualidade e o Santos não consegue jogar, qualidade defensiva. Mas eu concordo com você, BBC. O São Paulo hoje tirou a velocidade do jogo, você fez essa observação já, concordo com ela. O Flamengo não teve espaço para jogar, ele teve que procurar o jogo. E, claro, é muito mais fácil você jogar com os espaços do que você tem que tramar a procura deles. Quem fazia muito bem isso, a gente sabe muito bem, era o Barcelona, do Guardiola. E o adversário se fechava e ele não deixava o adversário passar da linha do meio campo, ele ia tocando bola, até desequilibrar a marcação do adversário, encontrar um espaço e fazer o gol. Esse Flamengo está à procura disso também. Ainda não tem. E daqui a pouquinho a gente vai ouvir os personagens do jogo, os jogadores, vamos para a coletiva do Jorge Jesus, a coletiva também do Fernando Diniz e vamos explorar esse novo aspecto na saída do Cuca e na chegada principalmente do Fernando Diniz, que é uma entrevista do Wagner Mancini, dizendo que ele tinha sido escolhido para ser o treinador de São Paulo até o final da temporada, mas isso durou apenas 4 horas. Já, tudo isso para você no nosso debate final e vamos também com um raio-x nesta 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogos de amanhã crescendo em importância, principalmente o confronto entre Internacional e Palmeiras. Agora, o Ricardo Lai está pronto? Então vamos lá. Vamos até o Maracanã. Diga lá, Ricardo Lai. Tá bom, Central.
Tá certinho, Lai? Manda bala. Pois é, Theo, a gente está aqui centralizado, viu? Centralizado aqui na sala de coletiva, né? Onde o técnico Jorge Jesus vai dar entrevista após esse empate 0-0. É a primeira vez que o Flamengo não consegue fazer gol no Maracanã neste Campeonato Brasileiro. Perdeu 100% de aproveitamento e pode ter a aproximação do Palmeiras. Se o Palmeiras vencer o Internacional amanhã no Beira-Rio, fica a 1 ponto do Flamengo. Ao fim da partida, o torcedor do rubro-negro aplaudiu, cantou o hino, incentivando os jogadores, justamente porque na quarta-feira tem o início de uma decisão na Libertadores da América para saber quem vai à final da competição, o jogo em Porto Alegre. E por isso, o técnico Jorge Jesus, até antes, durante a semana, né, na quarta-feira, depois do jogo contra o Internacional, disse que não ia poupar jogadores. É claro que ele não poupou a maioria dos atletas, mas no início do jogo, os 11 titulares, a gente não viu a presença aí do Gerson, do Felipe Luiz e também do Rafinha. O Gerson e o Rafinha entraram no início do segundo tempo, né, já no intervalo houve a mudança, e o Felipe Luiz entrou durante o segundo tempo, aos 30 minutos do segundo tempo. O time, né, teve uma melhora, mas não conseguiu pela primeira vez vencer no Maracanã, né, primeira vez que não vence no Maracanã neste Campeonato Brasileiro. A última vez que o Flamengo não marcou gol aqui no Maracanã foi em abril, no jogo da Libertadores da América, quando perdeu para o Peñarol. A gente está aqui no Maracanã, daqui a pouco o técnico Jorge Jesus vai dar entrevista, a gente vai repercutir com o técnico do Flamengo e também com os jogadores na zona mista, e a qualquer momento a gente volta aqui do Maracanã nesse empate 0-0 Flamengo e São Paulo. Tá certo, daqui a pouquinho a gente tem as entrevistas coletivas, vai ser interessante a gente ouvir o Jorge Jesus agora, e interessante também a gente ouvir o Fernando Diniz, que começa o seu trabalho na equipe do São Paulo. Daniel Alves, como foi o Daniel Alves hoje, jogando mais uma vez como meio-campista na equipe do São Paulo, e agora com mais responsabilidade, porque pelo áudio do Wagner Mancini, ele foi peça fundamental na escolha do Diniz. É importante a gente arredondar a história agora. O Wagner Mancini, um áudio dele que vazou de manhã, diz que... Vamos ouvir a entrevista? Vamos. Enquanto isso, vamos lá, coloca aí então a entrevista que a gente fez com o Wagner Mancini hoje pela manhã. Mancini, por que você pediu o desligamento, né, a demissão do São Paulo depois da contratação do Fernando Diniz? Enquanto eu fui acompanhar o treinamento, alguns atletas conversaram com a diretoria. Ao término do treinamento, quando eu retornei, eu encontrei já com o Fábio Melo, esperei na minha sala para que a definição fosse tomada, né? E a partir do momento em que eu entrei na sala da diretoria e já sem os atletas, eu fui informado de que havia uma dúvida no ar. Se a diretoria realmente ia bancar o que havia me dito momentos atrás, ou se eles iriam para a contratação do Fernando Diniz, que era um pedido dos atletas, de alguns atletas, né? O que eu fiz naquele momento, é óbvio, eu me senti desprestigiado, né? E disse à diretoria que eu daria a solução, que eu estaria saindo, porque eu não concordava com aquilo que estava sendo feito, e que eu, dessa forma, deixaria a diretoria à vontade para fazer aquilo que era o desejo deles. E qual o seu relacionamento com o Fernando Diniz? Você acredita que ele fará um bom trabalho? O Fernando foi meu atleta, nós, na época de atleta, a gente jogou muito contra, e depois ele foi meu atleta no Paulista de Jundiaí, e curiosamente é um dos melhores amigos que eu tenho no futebol. Ele me chama até de padrinho, porque quando ele foi efetivado lá no Votorati, quem deu o aval para a sua contratação fui eu, então até hoje ele me chama de padrinho, a gente tem um carinho enorme um pelo outro, não existiria nenhum tipo de constrangimento, eu como coordenador e ele como técnico do São Paulo. Seria até um momento de felicidade, né? Então isso não está em questão, porque quando eu vou para treinador e eles queriam que eu retornasse a coordenador, aí há um constrangimento, aí há uma mudança. Mas a minha relação com ele é maravilhosa, eu espero e tenho certeza que ele tem uma grande capacidade para desempenhar um grande trabalho no São Paulo, vou estar torcendo para isso.
Bom, eu vou só posicionar algumas coisas. O Flamengo já empatou nesse Campeonato Brasileiro no Maracanã, no jogo contra o Fluminense. Foi 0-0, mas o mando era do Fluminense. Eu sou motoboy aqui em Londres e hoje tem uma semana que eu tô aplicando o que eu aprendi no curso do professor João. Eu vou mostrar na tela para você agora quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana, 537 só hoje de vendas e ontem 414. Professor João, Deus te abençoe, muito obrigado. E assim como esses, já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e transformar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.